Por favor, vamos reconhecer. É uma aberração um pau de 30 centímetros. Existem pessoas com 30 centímetros de pau, mas é uma coisa fora da curva. Sem contar que a gente deixa de levar em consideração os principais interessados no pau. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, gente, nós estamos aqui para mais uma semana do Papo de Calçada. E o Bruno trouxe uma ideia assim, fora do que... Não fora do que vem sendo discutido, dentro do que vem sendo discutido atualmente, mas por um outro ponto de vista, né? Eu vou pedir ele para explicar pra gente, mas é essa ideia dessa onda, né? Do machismo, feminismo e toda essa discussão, e o que isso está influenciando nas nossas vidas também, né? Até indiretamente. Então, Bruno, qual que é a ideia aí do Papo de Calçada hoje? Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bom com vocês. O que a gente, né, eu e Guilherme vamos travar uma conversa hoje, e a gente espera que vocês compreendam e tentem, vamos dizer assim, se alinhar com o que a gente está aqui conversando. Que é o seguinte, é um conceito recém-surgido, que é a tal da masculinidade tóxica. O que é essa tal dessa masculinidade tóxica? Vamos dizer assim, é um dos efeitos que o machismo, ele também é ruim para os homens. Todos os homens? Pode ser que sim. Como assim, Bruno? Vamos para a gente ter uma ideia. Quase todo mundo que se identifica, né, como do sexo masculino, e aí a gente vai partir aqui do conceito de que, né, masculino e feminino são acepções que cada um vai ter, etc, etc. Mas vamos lá. Quem nunca escutou essa frase? Homem não chora. A gente pode começar dessa premissa, né? Homem não chora, mas claro que chora, né? É mamífero, tem glândulas excretoras, né? Sente dor, logo em algum momento vai ter que botar a lágrima saindo ali do olho, ou vai passar aquela tempestade de ninjas cortando cebolas e vai chorar quando vê aqueles cãezinhos fofinhos que a gente pode ver no YouTube, pela internet afora, né? E, por exemplo, homens não cozinham, homens não arrumam casa, todas essas facetas que, na minha opinião, são muito bestas, né? E que acabam fazendo com que muitos homens sofram, tenham problemas com lidar com seus próprios sentimentos. E isso é uma parada muito importante da gente compreender, né? Que quando a gente evita chorar, evita manifestar os nossos sentimentos, isso vai causando um mal muito grande. Posso afirmar isso, não de causa própria, né? Mas conheço uma pá de terapeutas que já cansou de relatar para mim a quantidade de homens que chegam nos consultórios dessas terapeutas e que alguns choram pela primeira vez quando vão fazer terapia. Então, assim, essa ideia, né, me veio muito essa ideia porque durante as férias eu retomei uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu tinha me esquecido o quanto que eu gostava de fazer crochê.
assim, eu tava arrumando casa e tal, mexendo em algumas coisas, e achei a minha bolsinha onde eu guardava as minhas linhas e as minhas agulhas de crochê, e voltei a fazer. Pra você ter uma ideia, me trouxe tão bem que num período de 2 semanas eu fiz 2 toalhas de mesa e um outro paninho assim pra botar no balcão aqui da cozinha e tal. Então assim, em qualquer mundo, e isso acontece muito, toda vez que agora eu vou comprar linha, as pessoas veem a minha cara, né, essa cara barbuda, todo tatuado e tal. Aí o cara, por favor, me dá uma linha número tal, da cor tal, quero uma agulha também, assim. E todo mundo assim, quem vai fazer isso, né? Aí sou eu. Nossa, que diferente. Quando você comentou justamente esse caso, né, lá no grupo, eu me identifiquei logo porque a minha mãe é costureira, né, já havia contado isso lá. E assim, desde pequeno, quando precisa comprar alguma coisa no centro, né, ela sempre mandava eu ir comprar. Então, precisando de um pano, de um fecho, de um botão, vai lá bater botão pra mim e tal. Então assim, eu já conhecia os armarinhos, já conhecia as lojas de pano, essas coisas tudo. Só que realmente, quando eu chegava, né, tal, não sei, por costume, por eu ser homem, parecia que eu estava esperando alguém, né? E geralmente o vendedor lá, o atendente, ele não me procurava, né, para perguntar o que você está querendo, né, por que você procura. Normalmente, assim, até cumprimentava, sabe, mas aí eu que tinha que falar, tô precisando disso aqui, você pode me ajudar e tal. Então, realmente tem essa questão, né, essa barreira aí de algumas coisas são de mulher, não só atividades, mas demonstração de sentimento e tantas outras coisas, né? Sim, o que me preocupa sempre é com aquelas coisas. Por exemplo, eu não sei se eu já tive oportunidade, se é que se pode falar dessa forma, de falar mal do meu pai aqui nesse programa, né? Eu não tenho a melhor das relações com o meu pai. E um episódio que me marcou muito foi assim, bem jovem, a minha prima, que a gente foi criado junto, né? Eu, meu irmão, minha prima, a gente foi criado junto pela minha avó. E num aniversário da minha prima, a minha avó estava fazendo brigadeiros para a festa de aniversário da minha prima. Então ela botou todo mundo para ajudá-la a fazer brigadeiro. Então, né, minha avó e mais 3 crianças fazendo brigadeiro, aquela coisa detestável, né, que é fazer uma bolinha de chocolate, jogar no confeito e tá pronto. O meu pai chegou em casa e viu aquilo ali, gritou 2 palavrões e mandou que a gente parasse de fazer aquilo e deu um esporro na minha avó, que disse que aquilo ali não era coisa para os filhos dele fazerem. A minha avó ficou, mas eles estão me ajudando. Não, que isso aí é coisa de mulher. E, pô, convenhamos, né? Onde que fazer brigadeiro vai alterar ou não a masculinidade de alguém? E a gente também tem que se questionar isso. O que é ser macho? E eu acho que isso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, porque acho que muitos homens, eles confundem você ser macho, né, você ser homem, com você ser bruto, né? Então, às vezes, eu tava vendo uma série esses dias, até terminei, Sons of Anarchy, né, Os Filhos da Anarquia, e numa das últimas temporadas lá tem o Prospect, né, que é o novato, sempre quando entra o novato, ele recebe aquele colete de novato, né, ele não faz parte ainda do clube. E ele estava se relacionando com uma daquelas mulheres lá que fica no clube e tal, sempre estão ali ajudando e não sei o que e tal. E simplesmente assim, quando ele estava com ela, só os dois, ele tratava ela bem, cheia de carinho, cheia de coisa, cheia de mimo. Mas quando estava na frente de alguém do clube, ele tratava ela com brutalidade, né?
mandando, dando ordem. Aí a matriarca lá, né, do clube, ela chegou pra ele e falou: olha, você não precisa fazer isso, você tem que tratar essa menina com respeito e tal, não é porque você tá no clube. E aí ele chegou pra garota, né, a namorada dele, depois falou, olha, pediu desculpa, né, falou assim, ó, é porque é difícil, eu ainda tô aprendendo a equilibrar entre ser seu namorado e ser membro do clube, né, ou seja, na ideia, né, dele de ser homem, ser macho, ele tem que brigar com a mulher. Não que ele gostasse daquilo, não que ele fizesse aquilo, mas é a imagem que ele tem que passar. Eu gostei muito dessa definição que você colocou, ela é perfeita, né? Ser macho, ou ser macho ou ser bruto, né? E, pô, cara, nenhuma das duas coisas precisam estar relacionadas. Assim, um adendo a isso, né? Eu, mesmo sendo motociclista, tendo moto, eu nunca quis me afiliar a nenhum motoclube. Todo mundo sempre disse pra mim assim, não, vê essa série que tu vai gostar, tu gosta de moto e tal. Mas eu nunca gostei, porque eu sempre associei motoclubes com coisa de homossexual reprimido e militar frustrado, cara. É por causa do couro, né, velho? Essa coisa do couro. Não só essa coisa do couro. Essa coisa do couro. Esse monte de homem reunido, sabe? Tudo junto. Aí tem alguns motoclubes que tem lá uns rituais em que você tem que... Esses novatos têm que ficar servindo os outros membros do motoclube, né? Passa por alguns trotes, etc. E eles têm umas hierarquias muito absurdas, sabe? Na minha opinião. Então, pra mim, motoclube é coisa de homossexual enrustido e militar frustrado. Mas aí, voltando à peça que a gente estava falando, e tá justamente aí, né, cara? O cara não saber conciliar, né, vamos dizer assim, o desejo que ele sente pela mulher com... E esse desejo envolve, né, sentimentos, emoções e a necessidade de ser aceito. Essa que é uma parada muito escrota. Quando a gente gravou aquele episódio agora nas férias das histórias de bêbado, né? Aí você, quando começa o episódio, você pergunta assim, quando é que a gente começa a descobrir que o sujeito está bêbado, né? Já tá passando do limite. Aí eu falei assim, quando começa a medir pau, né? Porque assim, essa história, homens em geral têm essa mania de ficar competindo com os outros homens nessa competição assim, tipo, vamos supor assim, eu chego com um carro, seja ele popular, ele é 1.0, o meu carro é 1.6, o meu é 1.8, o meu é 2.0, vai chegar um dia que o camarada vai vir com um tanque, qualquer outra coisa desse tipo. E isso é pernicioso, porque o sujeito se sente invalidado pelo grupo social que ele está vivendo, porque ele não tem um carro que roda mais rápido ou tem um desempenho melhor do que outros, sabe? Isso é ridículo. E esses medir paus tem muito de psicologia aí, né? Mas eu não sou o especialista no assunto. Mas, por exemplo, numa sociedade como a nossa, que é falocêntrica, né? Que é muito voltada para esse apelo do tamanho do pau do homem. Agora que todo mundo tem acesso à pornografia a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, né? Então você hoje chega num site desse qualquer que exibe pornografia, e aí você encontra lá um sujeito que tem 30 centímetros de caceta, aí você olha pro seu e fala assim, puta que pariu, eu tô ferrado. E quando a gente sempre disse isso, né? Os grupos sempre disseram, porque eu tenho tantos centímetros de pau, e você se sentia inferior porque você não tinha tanto centímetro de pau. Mas, e aí chega num momento em que, as pessoas falam, mas o importante é saber usar, né? Aí as pessoas começaram a retrucar, isso é a justificativa de quem tem pau pequeno. Ou seja, nem pra sair
desse ciclo vicioso, entende? De, peraí, vamos reconhecer, ninguém, é uma aberração alguém nascer com 30 centímetros de pau. Existe, a gente sabe que existe, mas é muito fora da curva. E a gente deixa de levar em consideração, o cara pode até ter esses tais desses 30 centímetros, a gente deixa de levar em consideração onde esse pau vai entrar. As principais interessadas, quando vê um negócio desse, se assustam. Tem uma história de uma amiga minha que ela fala mesmo. Ela falou assim: eu fui sair com o cara tinha uma trozoba. Ela falou: não, isso vai me machucar, eu não topo isso não. E deixou o cara de pau na mão, sabe, galera? O negócio é o seguinte: vocês mandaram um vidinho pra nós aqui, um cigano aí, não sei da onde que é, que eu não conheço esse homem. Marleu Maroni. E o negócio é o seguinte: carro bom pra andar nós tem. Eu quero ver vocês a montar nos carros igual esses aqui. A SW4 pra nós aqui já virou lixo. É carro de breganha. É carro de troca. Agora, S10 nova nós também tem. E aqui não junta 10 pessoas pra mostrar os carros de vocês, não. Eu e o pai que tem. Cada um tem uma. Mas isso, cara, assim, eu acho que é uma coisa que vem desde o começo, sabe? Desde a infância de, eu tenho o carrinho mais legal do que o seu, sabe? Eu tenho não sei o que melhor do que o seu. E aí daqui a pouco vai pra adolescência, eu saí e fui pro carnaval em, sei lá, Conceição do Mata Fora e beijei 50 meninas, beijei as meninas tudo da cidade, entendeu? Aí, mas mentira pura, sabe? Mas é pra quê? Pra passar aquela imagem de, não, eu sou fodão, sabe? Eu não sei, assim, sinceramente, eu gostaria que alguém me explicasse de onde veio, por que a gente faz isso, mas é uma coisa tão natural, pelo menos eu olhando o Guilherme, adolescente lá, seus 12 até os 15 anos, de tipo assim, pra mim que isso era normal, sabe? Essa competição, essa medição, era normal, ninguém me ensinou isso. Mas parece que é aquela coisa, sabe, aquelas brincadeiras que você vai em qualquer cidade do Brasil, todo mundo conhece, mas parece que não sabe, parece que foi até uma pessoa de cidade em cidade ensinando para todo mundo. É esse tipo de coisa, sabe? Assim, não sei, é cultural, não sei de onde que veio, mas tem, sabe? E só que a gente não sabe, a gente não aprende a lidar com isso. Infelizmente, principalmente porque assim, eu acho que a mulher, né, isso é uma visão minha, ela aprende melhor, ela tem maior abertura com questão sentimental, assim como o homem tem maior abertura com questão física do próprio corpo, né? Mas a gente não aprende a lidar com essa... A gente não chega em casa para conversar com alguém, sabe? Tudo por essa coisa que homem não chora, homem não... Você tem que ser forte, você não tem que não sei o quê. Então, assim, já é uma coisa que vem cultural e é uma coisa que a gente não tem ninguém para lidar com isso, sabe? A gente não sabe nem onde pedir socorro, vamos dizer assim. Não, excelente ponto que você chega aí, e gostei pra caramba desse... Cara, eu amo você por causa desse seu jeito de mostrar uma coisa que tá na minha cara e eu não consigo perceber, mas com um exemplo simples você vai lá e me mostra. Essa de você fala, parece que alguém foi de cidade em cidade ensinando essa brincadeira só para todo mundo poder brincar. Por exemplo, a gente está vivendo um tempo onde os membros do atual governo, eles falam lá, não vai ter mais ideologia de gênero. O que essas pessoas não conseguem entender é que o que eles chamam de ideologia de gênero é algo que foi estudado, e para simplificar ao máximo para o nosso ouvinte, é o seguinte: o nome disso é cultura, o nome disso é meio social. A gente reproduz comportamentos pelo meio em que a gente está vivendo. Por isso que eles não conseguem entender que, apesar de um menino, né, uma criança, vou botar criança, uma criança nasce
com os órgãos reprodutivos do masculino, do macho, essa criança, a orientação sexual dela é gostar de outros, essa criança, né? Esse ser vai gostar de outros seres iguais a ele, que tenham órgãos do masculino, do macho. O que a gente foi ensinado a vida inteira a repelir, por exemplo, são todos os sentimentos. Por isso você falou, a educação da menina é muito mais voltada para isso. Porque se emoção está associada à mulher, todo o comportamento masculino emotivo fica parecendo com a mulher. Logo, fica parecendo com o homossexual, porque é o sujeito que também gosta de outro macho. E quem gosta de macho é mulher. Não sei se eu me fiz entender. Exato. Então, sim. A gente aprende culturalmente que a gente tem que repelir as emoções, porque demonstrar emoção é uma coisa de fragilidade. E fragilidade é coisa de menina, é coisa de mulher. Logo, o homem não pode ter isso, né? E como você falou o exemplo, né, das 50 meninas, você escuta um cara, vamos botar como você mesmo colocou, né, dos 12 anos, um cara com 12 anos escuta que um outro amigo dele com 12 anos também beijou menina, 50 meninas, pô, também quero beijar 50 meninas, né? A gente aos 12 anos é um poço de hormônio e fúria. A gente beija espelho, a gente beija laranja, a gente beija qualquer coisa pra parecer que a gente tá beijando alguém. Com 12 anos vale tudo. Aí, pô, você escuta que alguém tá beijando 50, pô, também quero beijar. E você, entre aspas, aprende que aquele é um comportamento a ser seguido. Só que a gente tá deixando de levar em consideração, por mais que a gente esteja escutando esse amiguinho que beijou 50, a gente está deixando de levar em consideração as outras 50 meninas que foram beijadas. A gente não sabe até em que ponto, e a gente sabe que isso é uma realidade infeliz, e a gente está, né, a gente passou pelo carnaval e a gente sabe que isso ocorreu durante o carnaval. Quantas dessas 50 meninas não foram agarradas à força, não foram obrigadas a beijar alguém e por aí vai, né? Então, assim, a gente reproduz um comportamento que a gente escuta a vida inteira como sendo, entre aspas, certo, que a gente que não é. A gente escuta, por exemplo, quando a mulher quer dizer não, na verdade ela quer dizer sim. Sabe, eu acho isso um absurdo. Então, assim, mas como a gente foi criado para ter, e aí vem o outro componente que eu queria dizer, nós somos animais, né? Nós estamos no meio, quiseram que a Angélica tivesse aqui, uma vez até meio que fiz essa pergunta para a Angélica. Nós somos animais, o que nos distingue dos outros animais não é a nossa tal inteligência, animais são inteligentes também. O que difere a gente dos outros animais é que a gente tem uma coisa chamada moral, e essa moral, ela é constituída pelo meio cultural em que a gente está. Então, os animais não têm isso, né? A gente reproduz cultura. Animal nenhum reproduz cultura. Animal só se reproduz sexualmente. Ponto e acabou. E a gente não consegue lidar bem, por exemplo, com um instinto que qualquer animal macho tem de reproduzir-se ad infinitum. Se ele tem o desejo sexual, ele encontra uma parceira para reproduzir-se, para transar, ele vai lá e transa. Isso o animal faz. A gente também tem isso. É inegável que a gente também tem isso, né? Os feromônios que tem ali nas mulheres, nos atiçam, etc. A gente tem isso. O problema é que, como a gente está imerso numa determinada cultura, e aí isso vai variar de lugar para lugar, vai ter cultura que vai dizer sim para você. E existe, infelizmente existe lugar assim. Não, você pode transar com quanto você quiser, você pode fazer o que você quiser com a mulher. E tem outros, e a gente tá vivendo num tempo que não, peraí, cara, não é assim não. Só porque você sentiu o desejo, você vai lá e transa e agarra e ferra com a vida de uma mulher.
Não é bem assim. E aí onde está o ponto que eu falei lá no início. Esse é o ponto do machismo, sabe? Esse é o ponto onde é prejudicial. A gente não sabe identificar a cultura... Aliás, a gente não sabe lidar com os instintos animais que nós temos e mal sabe, às vezes, entender a cultura em que a gente está inserido. Isso é que me deixa triste. Só para você ter uma ideia, você viu aquela história toda do comercial da Gillette? Recentemente, a Gillette fez uma propaganda nos Estados Unidos que, obviamente, repercutiu aqui no Brasil, que são vários takes, né, várias passagens em que homens estão se comportando como se comportaram ao longo da vida, e a Gillette diz, pô, para de agir desse jeito, né? E aí tem aquilo assim, dois garotos brigando, né, num gramado, num churrasco, e tem vários homens assim, aí eles falam assim, boys will be boys, né, garotos são garotos e tal. E, quer dizer, ninguém vai ali interferir porque tem dois garotos brigando, seja lá pelo motivo que for. Homem é assim mesmo, deixa resolver essas paradas aí. É assim que resolve. E aqui no Brasil, o vagabundo... vamos propor um boicote à Gillette, porque a Gillette está com campanha feminista, etc e tal. Ficou todo mundo sentidozinho, né, nessas histórias que o feminismo vem denunciando que as mulheres passam pela agressividade dos homens, por essa compulsão que os homens dizem ter, porque não podem ver uma mulher que quer agarrar, quer ter, quer transar, quer fazer o caralho. E as mulheres vêm denunciando isso, e agora as marcas querem faturar em cima disso, afinal elas estão aí para isso. Elas estão querendo mudar também o conceito que as pessoas têm sobre elas, né? A Gillette, durante muito tempo, tem um comercial bem antigo que é tipo assim, as mulheres envelopadas, né? Porque tinha o corpo todo Gillette num corpo de uma mulher gostosona e tal coisa. E aquilo era uma propaganda para nós, porque a Gillette, em geral, tem, como é que fala? Aparelhos de barbear que as lâminas sempre foram dos homens, né? E aí, ao longo do tempo, as marcas foram se adaptando também para fazer lâminas específicas para as mulheres, com determinados... Sai até mais caro, às vezes a mesma lâmina que é vendida para homem e para mulher, o do homem é mais barato que da mulher. Então, assim, o feminismo sempre denunciou esses absurdos que acontecem com as mulheres que os homens fazem. E agora as pessoas estão achando que tá ferindo. Os homens sempre foram assim, por que a gente vai mudar isso? Só que a gente tem que pensar exatamente nesse papel. É como eu estou querendo dizer. Eu quero fazer o meu crochê e não quero que ninguém me julgue mais ou menos porque eu estou fazendo crochê. Ou qualquer outra coisa que o camarada considere que não é coisa de homem fazer, né? O que homens fazem, né? Como é que homens devem se portar? Isso aqui é a questão, Fábio. Caiu ali em casa e depois eu coloquei ali, cortei meu dedo. Filho, fala a verdade, você pegou a Gillette e passou o dedo. Não, caiu. E você passou o dedo. A mãe já não tinha te avisado? Eu vou morrer. A mãe já tinha te avisado que isso ia acontecer. Eu vou morrer, mãe. Eu vou morrer. Vai. Eu acho que a gente entra num momento agora que é muito delicado, assim. Eu acho que o que eu vou falar é uma linha muito tênue, mas vamos lá. Porque, assim, até quando a gente grava aqui episódios com a temática feminismo, né, que não foi só um, a gente já fez mais de um, e sempre vem essa temática
a pauta, porque nós temos mulheres aqui muito conscientes dessa luta e que sempre que é possível elas abordam o assunto com toda a liberdade. Mas sempre fica, para mim, e isso não é só questão das mulheres, mas também dos homossexuais, que é isso que você falou. A vida inteira foi assim, né? A vida inteira os homens foram machistas, mas só agora está incomodando. Só que esse machismo dos homens, como você está falando, ele prejudica as mulheres, mas prejudica também aos homens. Só que os homens não são tão prejudicados quanto as mulheres, com certeza, mas também são prejudicados. Certo. Só que no atual cenário, se a gente fala que o homem está sendo prejudicado, é uma tipo assim, você está dando desculpa, né? Você está minimizando a sua culpa. Tem uma certa coisa assim, também para os homossexuais, né? A homofobia, aí quando você fala alguma coisa, mas a questão não é essa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: sempre foi assim, realmente. Precisa mudar? Precisa. Mas a mudança ela é gradual. Eu acho que todo mundo tem que aprender para mudar. Eu vejo muito e eu entendo, a Angélica e a Renata já explicaram isso aqui, eu entendi, por exemplo, a questão das militâncias. Por que às vezes as militâncias são tão agressivas? Muita gente, aquelas feministas que tiram os peitos para fora. Cara, é necessário a militância agressiva, porque a militância agressiva vai tomar porrada, mas ela vai puxar, sabe? Vai puxar a galera que ainda não tem aquela coragem e vai ver, não, realmente, precisamos discutir isso. Alguém vai sentar no sofá da Fátima Bernardes vai chamar e vai atenção, discutir né? sobre o Vai assunto. chamar atenção. Isso. A mesma coisa os homossexuais. Às vezes, eu acho que às vezes passa dos limites. É minha opinião, mas é a luta deles. Eles sabem o que estão fazendo e continuem suas lutas. Só que assim, a gente precisa de tempo, sabe? Eu, homem heterossexual, eu acho que eu preciso de tempo para quebrar todo o meu... toda a minha homofobia que eu fui ensinado desde pequeno, que menino veste azul, que usar brinco é coisa de boiola, que jogar vôlei é coisa de menina, e tantas outras coisas, né? Como o Bruno falou, fazer crochê é coisa de mulher, fazer brigadeiro, cozinhar é coisa de mulher. Mas isso foi tão massacrado em cima da gente que a gente precisa de tempo para acostumar também, sabe? Eu vejo muitos homens às vezes passando por certas dificuldades por não ter esse tempo, sabe? Parece que a regra mudou de uma hora para outra e todo mundo tem que seguir, sabe? E o que eu tô falando é justamente para essas pessoas que pensam assim, que agora mudou, que também, cara, calma, sabe? Calma, ensina, conversa, né? O podcast, por exemplo, é um excelente canal para isso, porque as pessoas vão dando suas opiniões com calma, sabe? Então eu acho que precisa, tanto para o homem aceitar, né, o homem macho, homofóbico, machista, ele aceitar as diferenças e ver que a regra mudou, quanto também para o pessoal ir se adaptando, sabe? Falar, olha, tem que ser assim. Então, o que eu vejo é isso, sabe? A gente também tem que pôr uma calma aí. Concordo em gênero, número e grau com você. O que você está dizendo, eu já escutei também, e não me permita, se parecer que eu estou me colocando superior a você, entenda que não é essa a minha intenção. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que você precisa entender é que é o seguinte, primeiro de tudo, a gente hoje está vivendo num meio de circulação de informação em massa muito mais rápido do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. Quando você nasceu, era um sistema de informações muito mais lento, havia informação em massa, mas era muito mais lento do que é hoje. Tanto é que, se você tirar uma foto, né, um print da sua timeline, sei lá, de uma rede social sua, hoje, às 8 horas da manhã, e você colocar
amanhã tirar o mesmo print no mesmo horário, os assuntos que estavam repercutindo hoje não serão os mesmos mais, por conta dessa quantidade de informações e de opiniões que surgem. A grande questão está justamente aí. Primeiro, dá essa sensação de tontura, como você está falando assim, né? Devagar com andor, né? Por conta disso, porque é muita coisa acontecendo. E aí você fica o tempo todo... nós somos bombardeados o tempo todo por essa avalanche de informações e parece que tá todo mundo dizendo assim, para você com o dedo apontado, seu machista, seu homofóbico, seu isso é aquilo, né? Fica aparecendo. Isso. Mas quero lembrar aqui, por exemplo, quando a gente gravou aquele episódio sobre representatividade, e o Rodrigo falou lá sobre os movimentos negros, e ele usou o plural, né? São movimentos negros. A militância negra, ela tem diversas facetas, assim como o movimento feminista tem diversas facetas, assim como, por exemplo, técnicos de futebol têm visões de jogo. Tem o cara que quer jogar com 3 zagueiros, tem outro que bota 2 volantes e outro que bota 3 atacantes. Assim, são visões do mesmo jogo de futebol, do mesmo movimento que se tem que ter. O que eu defendo, e aí assim, óbvio que eu gostaria que fosse um fenômeno de massa, mas como não tenho poder para tanto, que tal a gente começar a discutir, como a gente está fazendo aqui, só eu e você, e mais quem estiver ouvindo. Que tal a gente ir discutindo aos poucos exatamente isso, né? Como é que é ser macho, né? Como é que é ser, como você mesmo falou, um homem heterossexual que foi durante muito tempo ensinado a um monte de coisas e que tem que reajustar as falas, né? Porque assim, o pessoal fala assim, porque antigamente não tinha nada disso. Sim, não tinha, porque as pessoas que sofriam com as coisas que eram ditas, e aí a gente pode falar, seja das mulheres, seja dos homossexuais, seja dos negros, elas não tinham representatividade, elas não tinham voz para falar, para dizer o quanto elas estavam sofrendo. E agora elas estão tendo. Então, aí você recebe isso. Por exemplo, há 20 anos atrás não tinha um Twitter. Então agora o cara vai lá no Twitter e fala assim, tô cansado de, toda vez que alguém me vê mexendo com a mão mole, me chamar de viado, mas eu não sou viado. Ou, por que viado não pode ter a mão mole? Né? Eu tinha um vizinho que ele é homossexual, só que por causa dos estereótipos de homossexuais, as pessoas olhavam para ele e nunca diriam que ele era homossexual. O cara fortão, sabe? Bonito, barbudo, falava grosso, ia para estádio de futebol, torcedor maluco do Botafogo, essas coisas todas. E ninguém no prédio dizia que ele era homossexual. Aí um dia, sei lá, a gente chamou ele para tomar um café lá em casa, qualquer coisa assim. Quando ele saiu de casa, a Renata virou pra mim e falou assim, esse cara é viado. Aí eu falei, sério? Ela falou, tu não conhece o meu gaydar? Né? Meu gaydar. Aí eu falei, tá. Pouco tempo depois, numa outra conversa informal, o cara, queria conversar com vocês e tal, mas sinto que eu posso conversar com vocês. Não, eu sou homossexual. Cara, pra mim, nada mudou, normal, minha amizade com ele continua tudo da mesma forma. Entrei em contato, e é isso que é importante. Como eu tenho, a melhor palavra não é essa, mas tolerância, né, com homossexuais. Eu não fico achando que vou virar homossexual porque abraço um, né? Eu fui apresentado ao círculo de amigos dele homossexuais, né? E eu me lembro uma vez tinha um cara lá que o cara, bicho, me comeu com os olhos. Cara, meu Deus, você é lindo, que não sei o que lá. Eu falei, obrigado, mas eu sou casado, não sei o que lá.
E parte disso, ela fala assim, mas no dia que a tua mulher te abandonar, pode vir correndo pra mim que eu te recebo de braços abertos. Esse tipo de brincadeira. Tem cara que se ofende com isso. E isso é só uma brincadeira. Tem cara que enfia porrada em alguém num ato homossexual, se fala isso. Então, assim, eu penso que a gente precisa ir conversando aos poucos. Né? Tipo no conta-gota mesmo, né? De grão em grão a galinha enche o papo. A gente precisa conversar. E como você mesmo falou, o podcast ele é fantástico por causa disso. Você vai ouvindo opiniões. Um dia você escuta... Vamos colocar. Você para e pensa assim. A gente fez aquele episódio, né, além do machismo, do feminismo, né? Isso foi lá em maio, junho do ano passado. Aí, tipo, mais pro meio do ano a gente gravou um episódio sobre teoria da conspiração. Semana passada lançou um episódio sobre... semana passada... A gente fez um episódio... Tô tentando me colocar na linha do tempo lá em março, né? A gente aí faz um episódio sobre tecnologias ultrapassadas. Falamos sobre o Chico Sainz. E hoje a gente está falando sobre esses absurdos do machismo. Para quem nos acompanha, ele está tomando pílulas também, né? Se ele tiver... se a gente estiver entre os podcasts que esse cara sempre ouve, a gente é um dos vários podcasts que podem falar sobre isso. Então a gente vai pingando uma gotinha ali naquele oceano que pode vir a mudar. Né? O que eu penso que é mais importante é isso. É conversar sobre essas coisas para dar tempo para pessoas que talvez pensem como você, sintam como você está se sentindo. Fala assim, é gradual. Não, eu concordo com isso que você está falando. Até ia dar um exemplo, assim. Eu vou falar porque foi fora, né, do consultório. Eu já falei aqui que eu faço terapia. E assim, eu tenho um diálogo muito aberto com a minha terapeuta. E a gente às vezes até conversa coisas... mesmo na terapia, mas coisas fora, né, da terapia, assim. E um dia a gente terminou a consulta, o próximo paciente não foi, e assim, o assunto continuou e a gente estava falando até sobre questão de cotas, né? E assim, ela, irredutível, eu acho, falando que cota, pela visão dela, né, como psicóloga, que cota seria uma forma de do negro se sentir menor, né? Se sentir menor do que o branco e tal, e uma desvalorização, e eu não concordo com essa ideia, até porque não... Outros motivos, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas beleza. E assim, o final da história, eu falei com ela, tá bom, tudo bem, guarda essa ideia que eu tô te falando, guarda essa ideia. Talvez um dia, não sei, talvez um dia você se lembre disso que eu falei agora, você tenha essa visão que eu tenho, que eu mudei de opinião, que eu também era contra, mas mudei de opinião. Talvez um dia você tenha essa visão, essas mesmas situações, passe pelas mesmas situações e mude, né? Tudo bem, despedimos, eu fui embora, na outra semana seguinte continuei a terapia, ou um mês depois, um tempo depois, ela chegou pra mim assim, olha, você acredita que eu lembrei de você essa semana? Que você lembra aquele assunto que nós conversamos sobre as cotas raciais? Tava passando alguma coisa na televisão lá, meu marido comentou, e nós começamos a discutir, né, na mesa lá, coisa, e o que ele me falou, eu lembrei do que você me falou, e realmente faz sentido, sabe? Então é justamente isso que você está falando. Às vezes as sementinhas são plantadas, né? Mas precisa de tempo, né? É igual, né, o pessoal fica aí a dica do Vamos Acampar, o canal do Bruno e da Renata no YouTube, né? E eles estavam lá plantando a horta deles e mostrando lá como é que eles fazem para plantar algumas coisas. E é isso, não é do dia para noite. Não é que você põe lá e já sai. No dia seguinte você vai lá colher.
Não, tem que maturar, tem que crescer a raiz, tem que brotar e vai demorar um tempo, tem que aguar. Então acho que as ideias é isso, o que eu quis falar, né? A questão é, eu acho que a gente precisa abrir esse diálogo também de dar tempo, né? Não querer as coisas rápidas demais. Eu concordo com você que o nosso mundo hoje, nós vivemos num mundo instantâneo, é um mundo de micro-ondas, né? Que as pessoas estão consumindo radiação porque elas não querem esperar cozinhar um macarrão como normal, Exato. né? Fazer um molho bolonhesa, né? Elas querem ali um miojo, né? E aí acaba comendo uma coisa cheia de sódio, radiação e tantas outras coisas que tem ali, química pura, né? Então, assim, a questão é essa, né? Vamos também conversar sobre dar tempo, dar espaço, né? Além de respeitar, cada um pode ser o que quiser, né? Eu sou homem, gosto de, sei lá, jogar vôlei, jogar peteca, sei lá o que for. Eu não gosto de futebol, não gosto de Fórmula 1, né? Não gosto de carro, sei lá, cara. E tá bom, eu sou homem do mesmo jeito, sabe? Não preciso provar nada pra ninguém, fazer determinada coisa, ir pra festa, pra balada, encher a cara e agarrar a mulher pra provar que eu sou um homem. Não é isso. Eu sou um homem diferente dos outros. Eu sou uma pessoa tem única. Uma outra coisa, Guilherme, que a gente não se atenta. Por mais contraditório que seja, né? Mas, por exemplo, tem uma série na Netflix chamada Marley, que ele é de um professor de filosofia numa escola em Barcelona. E é uma série bem legal, é bem divertida, porque ele ensina filosofia e a cada aula de filosofia o conceito filosófico que ele ensina na aula se adequa à história dos estudantes, sabe? É tipo uma malhação. É bem legal. É malhação, só que com filosofia. E aí tem um aluno na primeira temporada... Desculpa, é uma malhação gourmet. Mais ou menos isso. Tem um aluno na primeira temporada que ele tem uma cicatriz no rosto de alguma coisa que aconteceu com ele e ele tá em depressão e ele não sai do quarto dele. E dentro do sistema educacional na Espanha, os professores das escolas públicas eles podem ser, vamos dizer assim, escolhidos para tutoriar esses alunos para a educação em casa, né? E para ajudar no problema desse aluno, né? Então o Marley começa a frequentar a casa do garoto, tentando fazê-lo sair de casa, né? Porque o garoto tem vergonha do rosto e tal. E aí chega um dia que eles vão até uma praça, o garoto tem um ataque de pânico e tal, não sei o quê. O professor vai lá tentar controlá-lo e ele falou assim: você reparou uma coisa? Ele falou o quê? Você reparou na mulher que estava assim, assim, assado? Ele falou, não. Você reparou no cara que estava assim, assim, assim? Também não. Você reparou no fulano na loja? Não. É porque é isso. Quando as pessoas andam na rua, ninguém está te olhando. Uma pessoa não olha para outra pessoa. E aí, por que eu estou dizendo o paradoxo? Estou citando esse exemplo. Porque eu penso dessa forma. A gente está andando na rua, às vezes, preocupado com a nossa aparência, mas ninguém está nem aí para a nossa aparência. As pessoas estão preocupadas com o Big Brother, a votação do Big Brother, qualquer outra coisa, porque o time dele perdeu. Está preocupado com menos... A conta que tem que pagar. Os problemas imediatos dele. Eu acredito nisso. No entanto, como a gente é um animal social, a gente também está inserido em grupos, em lugares que as pessoas estão olhando a gente. Então, por exemplo, eu sou professor e o meu, entre aspas, uniforme de trabalho é o mesmo há alguns anos. Por que ando de moto? E você tem que estar em escola o tempo todo. Professor é mirado, né, observado em tudo o que eles fazem. Você acha que se você mudar alguma coisa no seu corte de cabelo, o aluno vai reparar. Se você trocar de bolsa, o aluno vai reparar. Então eu adotei um uniforme para mim. Então eu me visto sempre igual o tempo todo.
Quando você está num grupo social em que as pessoas te observam, ele pode ser muito próximo a você, pode ser a questão do lugar onde você trabalha, etc, etc. As pessoas reparam naquilo que você faz. Então, quando a gente começa a, como você falou antes, eu não preciso ir numa balada para beijar, agarrar as mulheres, encher a cara, para provar que sou homem. Alguém tá reparando nessa atitude do Guilherme ou do Bruno, sabe? Peraí, aquele cara chegou, tomou a cervejinha dele, riu a noite toda ali com a rapaziada dele, mas não foi escroto com nenhuma mulher, não foi escroto com ninguém, né? Continuou tratando todo mundo bem. Tem alguma coisa estranha ali. Se essa pessoa te acompanhar, né, rotineiramente, ela vai reparar no seu comportamento que você vai ter com as outras pessoas. E pode ser que você influencie. Então, assim, por mais que ninguém esteja reparando em ninguém, quando a gente está inserido em outros grupos, as pessoas veem, sim, as atitudes que a gente toma. Então, eu falo muito disso. Eu gosto muito de uma coisa que aconteceu na minha carreira, que é o seguinte: como eu tô casado com a Renata há 12 anos, nunca recaiu nenhuma suspeição sobre a minha pessoa em relação à aluna, a dar em cima de aluna, a ter alguma relação com a aluna. Eu já vi muitos colegas de profissão caírem nesse erro. Claro, tem cara casado que faz esse tipo de besteira, mas sobre mim não. Por quê? Como estou sempre falando da minha mulher, o tempo todo falo, hoje é meu aniversário de casamento, ou qualquer outra coisa disso, sempre, bem, não. Se alguém tinha alguma má intenção comigo, não tem mais, porque sabe que eu sou casado ou tentar qualquer outra coisa. Então, mas o que eu quero dizer mesmo é exatamente isso, de cada exemplo pequenininho que a gente pode dar, falando um pouquinho, ou agindo de uma determinada forma. Até, por exemplo, já aconteceu muito. Eu tô na rua e me deu vontade de beber uma cerveja antes de chegar em casa. É muito raro isso acontecer, só quando o dia é muito estressante mesmo. Aí eu vou e ligo pra Renata. Eu falo assim: amor, estou aqui em tal lugar. Ah, tá bom. Tá dirigindo? Não, não tô. Não, tá bom então. Beleza. Eu posso ficar ali quantas horas for. A Renata não me enche o saco se eu tô bebendo ali sozinho, acompanhado, se vai ter mulher ou não. A Renata sabe onde eu tô. Ela nunca me encheu o saco por causa disso. E as pessoas aprenderam, ao longo dos anos no convívio com a gente, a ver a gente bebendo juntos, saindo sempre juntos. Então, quando alguém me encontra, ué, cadê a Renata? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Entendeu? Então, assim, as pessoas parecem que não reparam, mas reparam sim. Então, se você não é escroto, as pessoas reparam que você não é escroto. Então, eu fico pensando muito nisso, de como a gente vive nesse sistema que é escroto, né? A gente tem um machismo que obriga a gente, obriga entre aspas, né? Obriga culturalmente a gente a ser bruto com as mulheres, né? Obriga a gente a ter atitudes detestáveis, e entre essas atitudes é muito piegas falar isso, mas me proibir de chorar, por exemplo, né? Como eu falei lá no início, de acessar as minhas emoções para que eu me sinta menos mal do que eu tô. Eu não precise chorar escondido com ninguém, ou chorar escondido das pessoas. Eu posso, inclusive, conversar sobre elas, com alguém sobre o que eu estou sentindo. Mas você precisa ter essa educação sentimental, né? Tem essa música, né, do Kid de Abelha, né? Educação sentimental. Queria me lembrar agora o refrão, mas que fala um bocado disso. Ninguém me ensinou a sentir. Quando você não aprende a sentir determinadas coisas, às vezes você nem sabe o que você está sentindo, né? E aí você não tem como conversar com ninguém. Isso é que eu acho pernicioso, sabe? A gente poder desabafar, seja... Quer ver uma coisa? Quantos maridos, né, conversam com as mulheres quando estão, sei lá,
se sentindo mal por alguma coisa, sei lá, porque brigaram com alguém no ambiente de trabalho, ou porque se aborreceu com um camarada no jogo de futebol. Sabe? Pô, por que você tá assim, meu bem? Não, pô, briguei com o maluco lá do futebol, sempre gostei dele. Tem cara que não faz isso, ele só faz isso com outros caras. É, verdade. Fica o verdadeiro clube do Bolinha, né? E o cara só se sente ali, né? Sabe, os caras só conseguem ser eles mesmos com outros homens. Mas outros homens que sabem a mesma coisa que eles. E aí eu fico o ciclo, né? Tem um exemplo absurdo que é o seguinte: quem é que ensina a gente a se masturbar? Entendeu? Ninguém virou um dia. Tenho certeza que a sua mãe não fez isso, porque a minha não fez. Entende? Meu filho, vai chegar um momento em que você vai se sentir assim, então você pega seu pintinho, você faz. Não, cara! Nem. Coisa que O você meu aprende pai na não me rua, ensinou né? isso, entende? Meu pai não me ensinou isso. Assim, ninguém ensina a gente a se masturbar. É esse meio entre homens que a gente vive e que, assim, tem que ficar subentendido. Se você não sabe, os caras riem de você. Aí eles vão e te ensinam. Você faz cocô na areia? Não. Que eu te achei mó gatinha. Me chama de horário de verão e vem perder uma horinha comigo. E aí, gata, vamos ver o jogo? Que jogo? O de lençol da minha cama. Cara, então, aí é outra parada também que eu acho muito escrota dessa questão do sei lá, desse mundo masculino. É o que você tem que ser o cara tarado, sabe? O cara que... Nossa, cara, isso eu nunca consegui, sabe? Não é que eu seja reprimido sexualmente, não, eu não sou, eu sou muito bem resolvido. Você é uma pessoa normal. Sexo existe. Mas sabe aquele lance de você tá no bar, aí a garçonete vem atender e é uma mulher bonita e os caras ficam cantando a garçonete? Os caras ficam... A mulher vira de costa, fica os caras falando da bunda da garçonete. Cara, isso me incomoda num nível, sabe? Não é que é puro... mas é porque ela não é um objeto. Porque ela é uma pessoa... Não é isso, não. Não é nada. É desrespeito mesmo, né? É tipo... Qual a necessidade disso? Sabe? Qual a necessidade do... Assim, cara... É porque na minha cabeça é o seguinte... Eu tenho uma mulher, eu sou muito bem resolvido com ela. No dia que eu não for, ou se eu não fosse, eu não estaria com ela. Eu terminaria meu relacionamento e ia procurar alguém que me relacionasse bem sexualmente e emocionalmente e por aí vai, né? Qual o sentido? É aquele lance da televisão de cachorro. Aí na sua cidade tem a televisão de cachorro? Tem sim. É o lance da televisão de cachorro, cara. Se eu não vou comer o frango, pra que eu vou ficar babando pelo frango? Entendeu? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu sou uma pessoa racional, entendeu? Pô, mas você não gosta de sacanagem, de putaria, de sexo, de ver sexo? Cara, quando eu quero, a internet tá aí pra isso, entendeu? Exato. Quando eu quero ver, eu vou lá e vejo, entendeu? Mas eu não preciso, porque eu tô num ambiente social masculino, que tá todo mundo ali. Parece assim, se o cara estivesse sozinho, ele não faria nada com a mulher, sabe? É esse que é o lance. Se ele estivesse sozinho no bar e a mulher viesse atender, ele não faria nada. Ele ia atender, pegar um negócio ali, comer, beber e tal, ficar de boa. Mas tá só faz porque tá no grupo. Tá no ambiente social masculino. Tá, igual você falou, tá subentendido que tem que fazer isso. Isso me incomoda muito. Não, perfeito. E cara, são aquelas histórias assim. De repente, tem até outros caras que estão tão incomodados quanto você. Mas o primeiro que falar assim pro outro, velho, deixa a moça aí em paz, cara. Pronto, aí fudeu. E qual é, irmão? Que porra? Que isso? Virou viado agora? Pô, isso aqui, sabe? Vai ter aquele um ou outro.
aquele escroto que, pô, vai te censurar por causa disso. Mas tá justamente aí, sabe? Tá justamente aí. A gente tem que arrumar um jeito, a conta-gotas, sutil, ou que seja revolucionário, vamos tentar dizer assim, que a gente tem que parar esses comportamentos escrotos, como você falou. Sabe? Dar um jeito de assim, pô, velho, de dizer, porque assim, pô, velho, isso me incomoda. Ou que a gente consiga propagar, né, a teoria da televisão de cachorro. Cara, você não vai comer, então deixa em paz, velho. Não fica parado olhando a porra da televisão de cachorro. Como você disse antes, que a gente aprende com Renata, com Angélica, né, que se posicionam aqui. Elas ensinam pra gente porque é o ponto de vista de quem sofre, né, cara? É o ponto de vista do mais fraco, que normalmente a gente não ouve. Né? Eu disse naquele programa lá do feriado, a história é escrita por quem tá no poder, e se tá no poder é porque alcançou esse poder de alguma forma, então subjuga todo o resto. Isso eu estava falando em relação à história. Na história da humanidade, nós homens sempre tivemos um protagonismo, uma dominação sobre as mulheres escrotas. Né? Sobre as mulheres, essa dominação que a gente exerce é escrota, né? Que a gente subjuga. Então, um vídeo fantástico, que é um vídeo explicando por que os professores ganham mal. Porque, num determinado momento, ensinar, né, as crianças a viverem, né, a estarem no mundo, era uma tarefa das mulheres. Então, quando os primeiros professores de escola regular surgem, elas são mulheres. Então, assim, como a mulher ganha menos do que o homem. E aí, agora que o discurso está começando a se alterar, né, que assim, não, professor, uma profissão digna, é a mais honrável de todas. Eu não gosto desse discurso, mas precisa mudar tudo isso. Mas, porque agora não tem só mulheres dando aula, também tem homens. Né? E aí essa dominação econômica também precisa mudar. Revolta, porque revolta a gente, que é do tipo, porra, então tem que mudar da noite pro dia, mas eu não fui feito desse jeito da noite pro dia. Não tem que mudar. Tem que mudar. Da noite pro dia? Não. A gente vai mudando aos poucos e vai deixando de ter essas atitudes, tipo, quando a gente sair da próxima vez com os nossos amigos, tentar evitar ao máximo reproduzir esses comportamentos escrotos, né, que os homens normalmente têm, e tentar mostrar um outro exemplo, né? Tentar mostrar outra realidade. Momento cultural. Vamos nesta. Meus amigos, quero recomendar a vocês, no momento que vocês estão escutando isso, a gente já sabe o vencedor, todo mundo já sabe o vencedor do Oscar. E se você ainda não viu, veja The Green Book, O Guia, que é o filme que foi vencedor do Oscar esse ano, 2019. Quando eu vi, foi um dos primeiros filmes indicados ao Oscar que eu vi. E, cara, na hora eu taxei, esse vai ser o ganhador. Eu nem tinha visto os outros. De tão forte que é a história. Né? A gente está aqui falando sobre essa questão de masculinidade, a gente abordou um pouco de racismo. Se você não sabe a história do filme, nos anos 60, o Nick Vallelonga, que é interpretado pelo Viggo Mortensen, que é o rei do Senhor dos Anéis, eu me esqueci o nome dele, mas tudo bem, ele é um Aragorn, é o rei Aragorn. Ele é contratado por um pianista
negro. E é um pianista super talentoso, que é o Dr. Fisher. Né? Ele é chamado de Dr. Fisher, porque ele tem doutorado em música. Né? E ele é contratado porque ele vai fazer uma excursão para se apresentar em diversos lugares, só que é no sul dos Estados Unidos. Para você que não sabe história, durante os anos 60, os Estados Unidos viviam um período segregacionista, onde existia banheiros, bebedouros, ônibus, locais que só negros podiam frequentar. E aí foi criado, nessa época, o Livro Verde, né? O Green Book, que fala o nome do filme, que é justamente os lugares, os hotéis, em que homens negros, né, pessoas negras, poderiam ser recebidas sem que isso fosse uma contravenção. Né? Eles poderiam frequentar certos ambientes em que não teriam brancos, em que eles seriam respeitados. Essa ideia é absurda hoje no século XXI, mas tem pouco mais de 50 anos que isso aconteceu. Ou seja, sua avó é mais velha que isso. Então, é um filme fantástico porque as conversas, né, entre o motorista, o Vela Longa, que é o Viggo Mortensen, que é branco, e o Dr. Fisher, que é o Marsala Ali, que também foi vencedor do Oscar de ator coadjuvante, é negro. As conversas deles são fantásticas. O que um aprende com o outro é um negócio que é para a vida toda. Então, assim, é uma história bonita. Dá raiva em alguns momentos você saber que seres humanos faziam o que faziam com outros seres humanos por causa da cor da pele deles. E é muito pior pensar ainda que isso só tem 50 anos, né? E que ainda tem gente dizendo que alguns lugares não devem ser frequentados por negros. Ou, como o Guilherme ainda citou ainda há pouco, né, que as cotas, né, são uma coisa de coitadismo para com os negros. Então, minha indicação, Green Book, O Guia. Beleza. Vou até assistir, não assisti ainda. A minha indicação, ela vai até bem dentro do tema. É um filme que eu assisti há pouco tempo atrás, ele tá na Netflix. Eu não sei se é original Netflix, mas tá na Netflix. Eu Não Sou um Homem Fácil. É um filme de comédia. Muito bom. Comédia, até uma comédia romântica, assim. Mas o que acontece? Um cara super machista, acontece um acidente com ele e ele acorda num mundo onde as mulheres dominam, né? Onde as mulheres são os homens no nosso mundo. Então, as chefes das grandes empresas são mulheres, as profissões que normalmente são de homens, né, são mulheres. Então, sei lá, taxista é mulher, né? Isso é um detalhe no filme, assim, que a gente percebe, né, realmente, quantas mulheres você vê taxista. E lá, as mulheres são taxistas, os médicos são mulheres, as advogadas são mulheres. Todas essas profissões ditas importantes, né, são de mulheres nesse universo, e esse cara se vê confrontado e ele e a moda muda, tudo muda e tantas outras coisas. Então vale a pena assistir o filme, primeiro pra gente fazer esse contrafactual, né? E se a gente vivesse num universo onde as mulheres dominassem? É muito, muito dentro disso o filme. E segundo, para a gente ver o que as mulheres passam, né? E se fosse o contrário, os homens passariam. Então não é legal para nenhum lado, né? Toda essa discussão que a gente teve hoje, eu acredito que a moral é essa também. Não é legal esse tipo de coisa. O legal é ser todo mundo igual, né? Todo mundo ter os direitos, poder ser o que quiser. Então fica aí a dica. Eu Não Sou um Homem Fácil, tá na Netflix. Um filme super divertido e ao mesmo tempo vai te fazer pensar um pouco, tá bom? E só para terminar aqui, só um instantinho. Sim. Óbvio que já é bem batido. Vocês ouvintes já devem ter ouvido falar diversas vezes, mas vale sempre a pena recomendar também o documentário que também está na Netflix, que é The Mask You Live In, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, a máscara em que você vive, né? Que fala de todas essas
questões que a gente abordou aqui e várias outras, tá? Sobre os efeitos que a cultura e o meio que a gente vive nos tornam esses seres odiosos que nós acabamos nos tornando em algumas vezes. Sim. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Valeu, Bruno, por mais um episódio. E você nos encontra aí na... É nóis. Você nos encontra aí nas redes sociais, @Papo Calçada, Twitter e Facebook. O nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Se quiser mandar um comentário, se quiser mandar um retweet ou alguma coisa assim, um compartilhamento, vai lá, fica à vontade. A gente sempre está lendo aqui os comentários quando tem, né? A gente não tem uma seção de recados ainda e comentários, mas sempre quando tem, no finalzinho, a gente lê aqui e passa com uma demora, sim, porque ainda bem nós estamos bem adiantados com as nossas pautas, mas é necessário porque a gente nunca sabe o dia que não vai dar para editar e que, né, todo mundo tem muito compromisso, então nós conseguimos isso. Mas nós vamos ler, pode comentar que a gente lê aqui depois, tá bom? Muito obrigado, continua dando a força aí, quiser criticar, quiser mandar recado, nosso e-mail também é papocalçada@gmail.com. E você nos encontra aí no Spotify, no todos os Google Podcast, por aí vai. Você sempre nos encontra, indica pros amigos. E é isso aí. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima semana. Valeu!